Vacinas. Você sabe de onde elas surgiram? E se eu te contar que uma vaca pode ser a resposta? Um cientista inglês mudou a história da humanidade ao aplicar uma dose da varíola de vaca em uma criança de apenas 8 anos. Mas isso só foi possível porque no nosso corpo existem soldados prontos para nos proteger. Os anticorpos. Mas eles não são únicos. Eles fazem parte de algo muito mais complexo: o sistema imunológico. Mas não é só isso que você vai ver no programa de hoje. Eu vou visitar o CT Vacinas na capital mineira, Belo Horizonte. Mas a gente estuda desenvolvimento de outras vacinas, como malária, doença de Chagas. Além disso, vou entender como nosso corpo se defende de invasores. Então ela reconhece que essa célula aqui tem um vírus dentro dela, ela vai lá e destrói essa célula. E como isso impacta o que sabemos sobre as origens. Se o ser humano não tivesse sistema pronto, já não seria capaz de ter uma sobrevida, combater os patógenos. Tudo isso hoje no Origens. A ciência do mais apto. Essa é a ideia que predomina desde que Charles Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies no século XIX. Há anos, a humanidade tem tentado driblar isso com a criação de imunizantes, soros e medicamentos capazes de nos proteger de doenças. Renomado historiador Yuval Harari, em seu livro Homo Deus, fala sobre a busca da ciência pela imortalidade. Segundo Harari, a saúde será o mercado mais importante de todos. Bilhões e bilhões foram investidos desde 2020 na corrida para deter o avanço da Covid-19. Uma doença causada por um vírus que não para de sofrer mutações. Se um vírus é capaz de se mudar tanto, qual é a importância da vacina? A vacina ela é extremamente importante no papel de desacelerar essas mutações, porque quanto mais pessoas se vacinam, menos pessoas vão se contaminar com o vírus e menos o vírus vai se reproduzir. Então, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas e que menos pessoas ficam disponíveis para o vírus, então o vírus se multiplica menos. Ele se multiplicando menos variantes vão surgir também. Então, todos os tipos de tratamentos que podem levar à redução da carga viral, redução da circulação do vírus são importantes. Mas não é só para vírus que são feitas vacinas. Doenças causadas por bactérias como febre amarela, tétano e outras também podem ser prevenidas por vacinas. A vacina, ela erradica algumas doenças, evita que ela circule, lembrando que cada indivíduo infectado pode ser um vetor para espalhar esses patógenos, esses vírus, enfim, para várias pessoas. Então, eu contendo e impedindo que ele se prolifere no indivíduo, eu vou evitar essa disseminação de uma doença, controlar ela ou mesmo erradicar. A verdade é uma só. As vacinas são a melhor coisa que a humanidade inventou em termos de saúde pública. A melhor intervenção em termos de saúde pública, o que aumentou a nossa expectativa de vida, o que leva muito mais crianças a chegarem à idade adulta, o que leva adultos a viverem mais, são as vacinas. Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. As vacinas foram cada vez mais melhoradas. A gente tem que acreditar nos estudos de segurança que são feitos porque ninguém, mesmo que você tenha interesses econômicos, é péssimo para a empresa que produz a vacina que as pessoas tenham efeito colateral, ela vai ter que indenizar as pessoas, entendeu? Então ela não quer um produto que seja perigoso, ela quer um produto que seja seguro. Antes da primeira vacina, a expectativa de vida mundial não passava de 32 anos. Atualmente, com imunizantes, esse número é de 72,6 anos. Desde a implementação das vacinas e a adoção delas por vários países, elas têm contribuído para o aumento da expectativa de vida. A gente tem um aumento de 1940 até 1995 de 30 anos de expectativa de vida. Claro que as condições
melhoraram, sanitárias, outros avanços, outras benesses, né, proporcionadas pela tecnologia ajudaram nessa expectativa de vida. Mas as vacinas, elas impedem que doenças infecciosas circulem na população. Então, algumas dessas doenças foram totalmente erradicadas, outras foram controladas, e isso é muito importante, porque tem doenças que são letais para crianças, por exemplo, no começo do desenvolvimento. Por quê? Porque o sistema imune da criança está em desenvolvimento ainda. A imunização, por meio da vacinação, permite que essas crianças tenham a sobrevida, se desenvolvam e cheguem à velhice, o que aumenta a expectativa de vida. Então, a gente tem visto claramente que há um aumento da expectativa de vida em função da vacinação. Essa invenção começou séculos atrás com a varíola. Alguns cientistas da época, né, médicos chineses, começaram a observar que se eles pegassem as cascas de ferida das pústulas da varíola e transformassem num pozinho e depois aplicassem sobre as feridas dos indivíduos infectados, eles teriam maior chance de combater a doença. Então, o princípio começa por aí, no século X. Mas a vacina, como nós conhecemos, né, o mecanismo, foi desenvolvido por volta do século XVIII, por Edward Jenner. Em 1796, Edward Jenner fez um teste aplicando uma pequena dose da varíola bovina em uma criança de 8 anos. Depois, ele aplicou uma pequena dose da varíola que atacava humanos. A criança teve febre, mas sobreviveu a uma doença que até então estava dizimando a Europa. Edward começou a observar, isso na Inglaterra, começou a observar que pessoas que viviam nas zonas rurais e ordenhavam vacas, por exemplo, eles acabavam contraindo a doença cowpox, uma varíola bovina, e por contrair essa varíola bovina, depois eles se tornavam imunes à varíola humana. Então, ele percebendo isso, ele resolveu fazer o experimento. Em 1800, a Marinha Inglesa já começa a ser vacinada. Então, foi implementada essa vacinação em função dos experimentos de Edward Jenner. Inclusive, algo interessante é a própria etimologia da palavra vacina. Ela vem do latim vacinus, que significa derivado de vaca. Obviamente, outras metodologias surgiram com o tempo, mas seguindo esse princípio de colocar o corpo em contato com o patógeno, com a ameaça, de forma prévia, para quando ela surgir, o corpo está preparado para combatê-la. Em Minas Gerais, no BHTEC, Centro de Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais, ocorre a produção da vacina da Covid-19, mas também de outras vacinas que causam sérias doenças em países tropicais, como é o caso do Brasil e tantos outros do nosso continente. E quem explica isso para a gente é a Natália, bióloga e pesquisadora do CT Vacinas. Antes da pandemia, a gente estava desenvolvendo uma vacina para leishmaniose visceral humana, já estava numa fase mais avançada, mas a gente estuda desenvolvimento, né, de outras vacinas, como malária, doença de Chagas, dengue, zika, chikungunya, mais as doenças endêmicas nacionais, né, que a gente tem muito no Brasil. Então, o nosso foco são nessas que a gente chama de doenças negligenciadas. Semelhante ao que ocorreu no século XVIII com Edward Jenner, a aplicação da vacina de um vírus gera uma resposta do nosso sistema imunológico. A proteína na vacina, ela vai ser reconhecida, né, pelo nosso sistema imunológico, né, como algo estranho, e vai ocorrer a produção de uma resposta imunológica, do corpo contra aquela proteína, né, que é o segmento do vírus, né, de anticorpos, né, de célula de defesa. Então, ele vai reconhecer aquela proteína, aquele antígeno, e vai produzir uma resposta contra ela. Então, num futuro contato com o vírus, a pessoa que tiver recebido essa vacina, ela já vai ter anticorpos, já vai ter uma resposta, né, contra o vírus. As vacinas são muito importantes porque elas preparam o nosso corpo para combater um patógeno, sem o risco de desenvolver a doença que ele pode causar. Então, ela vai proporcionar uma imunização ativa ao nosso corpo. O nosso próprio corpo vai produzir anticorpos para combater aquele patógeno. Então, imagina que você insira um patógeno que pode ser um vírus, no caso, né?
um pedacinho do vírus no indivíduo. Esse pedacinho vai ser reconhecido por alguns tipos de celulares, nós chamamos de fagócitos. Tá? Então, eles só vão olhar e falar assim, nossa, você não é daqui, você é meio estranho. E o que eles vão fazer? Eles vão engolir parte daquele vírus que foi inserido com o princípio ativo da vacina. E dessa forma, eles vão digerir aquela parte do vírus, vão associar com proteínas e vão mostrar aquele pedacinho para outras células reconhecerem. É como se ele estivesse informando, olha, apareceu esse organismo estranho aqui. Eu sei que ele é um vírus, mas não sei que tipo de vírus ele é, se ele é A, B, C ou D. E dessa forma, essas células do sistema imune inato vão comunicar e ter um diálogo com as células do sistema imune adaptativo, informando para eles que aquele organismo pode ser um perigo. Então, quando o nosso corpo entrar em contato com o vírus mesmo, ou outro patógeno, ele vai estar preparado. Ainda na semana que vem eu vou voltar no CT Vacinas para conversar especificamente sobre a vacina contra a Covid-19. Sistema imunológico. Você já ouviu essas palavras em alguma consulta médica? Muitos são os alimentos que prometem fortalecer ele. Em resumo, o sistema imunológico é responsável por nos proteger de seres patógenos, que são seres infecciosos que nos causam doenças, como bactérias, vírus, fungos e outros. O nosso sistema imunológico ele pode ser definido como um conjunto de células, tecidos e órgãos. Ele pode ser subdividido em sistema inato, aquele que nós nascemos, ou inespecífico, e sistema imunológico adaptativo. Esses dois sistemas, apesar dessa divisão, eles conversam entre si e há uma associação intrínseca entre eles. O inato, nós nascemos com ele, e ele não proporciona respostas específicas, ele vai combater de forma geral. Nós temos também o sistema imune adaptativo, que ele vai sendo desenvolvido ao longo da vida quando nós entramos em contato com alguns patógenos. Então, de forma geral, o nosso corpo é preparado para impedir a invasão. Assim como a muralha de um castelo, nosso sistema imunológico possui uma barreira, a pele. Antes de penetrar no nosso organismo, o ser invasor tem que passar por essa defesa. Na pele, nós temos alguns óleos que têm, vamos dizer, um pouco mais ácidos e evitam a proliferação de bactérias, de patógenos que podem ocasionar e provocar doenças. Obviamente, na nossa pele, nós temos, sim, fungos, bactérias, alguns vírus até que são comensais e têm um papel positivo, até e vivem em nossa pele. Esses organismos até ajudam a combater possíveis organismos patógenos que vão infectar nossa pele. Após furar o bloqueio da pele, o corpo tenta expulsar organismos por meio de lágrimas, saliva e muco. Caso isso não seja suficiente, ele parte para uma resposta inflamatória. A resposta inflamatória, na verdade, é uma tentativa do nosso corpo de ou reparar algum dano tecidual ou combater um patógeno, um organismo estranho que entrou no nosso corpo. Esse organismo entra ou houve alguma lesão tecidual e as células, os soldadinhos do nosso corpo, os glóbulos brancos, são mobilizados para aquela região. Então, vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai haver uma vasodilatação e esses soldadinhos vão se mobilizar para aquela região para combater esse patógeno. Todo o nosso corpo está finamente ajustado para combater esses invasores. E apesar de um quadro inflamatório ser um pouco, vamos dizer assim, incomodar um pouco, ele é uma resposta do nosso corpo ao invasor. No nosso sangue, a gente tem as células vermelhas, que transportam oxigênio, que fazem com que o sangue seja vermelho. E o sangue não é branco, né? Porque também tem as células que a gente chama de células brancas, são os leucócitos. Leuco é branco, né? Em grego. E essas células vêm da medula óssea, são as células de defesa do nosso corpo. Então, algumas dessas células, a função delas é produzir os anticorpos, né? Então, outras, elas agem diretamente no contato célula a célula. Então, ela reconhece que essa célula aqui tem um vírus dentro dela, ela vai lá e destrói essa célula.
Então, a resposta imune, ela tanto tem o papel dos anticorpos, que às vezes servem para marcar, inclusive. O anticorpo marca para a célula de defesa que ali tem um vírus lá dentro. E aí a célula de defesa vem e atua também. Então, a resposta imune, ela é muito... O sistema imune é um outro sistema do corpo da gente, como a gente tem o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema circulatório, a gente tem o sistema imune, que está todo integrado. Então, ele tem uma diversidade muito grande de atuações também. E as células T são uma das células importantes, muito importantes na resposta para o vírus. De onde vem essa nomenclatura, células B, células T? Vem do primeiro local onde elas foram identificadas. Então, as células B, ou linfócitos B, foram identificados primeiramente numa estrutura imune presente em aves chamada bursa de Fabrícios, daí que vem o B do linfócitos B. Já os linfócitos T, tanto os linfócitos B quanto T são produzidos na medula óssea, mas os linfócitos T de forma específica, eles se amadurecem no timo. E daí vem o T, do timo, células derivadas do timo. Natural killer, que em português significa assassino natural. Assim são conhecidas as células ou linfócitos T e B. Apesar de parecidos, cada um tem uma maneira diferente de combater os micro-organismos invasores. As células B atacam por meio de anticorpos, enquanto as T atacam diretamente as células infectadas. Então imagine que tem um vírus, pode ser o SARS-CoV-2, que tem causado, por exemplo, a doença COVID que nós temos enfrentado. Então imagine esse vírus entrando no nosso corpo. Enquanto esse vírus ele está circulando nos fluidos do nosso corpo, daí atua a resposta mediada pelos linfócitos B. Então, se seu corpo tiver anticorpos, eles vão se ligar àquele vírus, impedindo que ele infecte sua célula. Tá? Então, ocorre essa neutralização, impedindo que aquele vírus infecte, se replique nas suas células e depois infecte outras células. Quando o vírus consegue entrar na sua célula, e daí ele se reproduz cópias de si mesmo, acaba lisando a célula, nós temos uma resposta mais específica mediada por linfócitos T, que vão tentar neutralizar aquele invasor, evitar que ele se prolifere, infecte novas células, e daí nós temos diversos tipos de linfócitos T atuando. Enquanto a ciência avançou em pesquisas e na detenção de anticorpos contra determinados invasores, a resposta celular do corpo ainda precisa de um longo caminho para se entender melhor. Só para te dar um exemplo claro disso, HIV. A pessoa que tem anticorpo para HIV tem HIV. Ou seja, ele não eliminou o HIV. Então o anticorpo lá é ineficaz, obviamente ineficaz. Enquanto que em algumas outras viroses, o fato de eu ter anticorpo significa que eu não tenho a doença. Cada caso é um caso diferente. Várias viroses, o fato de eu ter anticorpo me diz que eu não tenho a doença e que eu nunca vou ter. Seja por vacina, seja porque eu desenvolvi naturalmente. Então, funções diferentes e papéis diferentes também. Mas a resposta celular seria ótimo se a gente tivesse as duas coisas, uma resposta complementar. Roger, the captain of Uruguay. Em 1974, foi comum ver atletas de camisa laranja da seleção holandesa de futebol correndo atrás dos seus adversários. A ação, que parecia aleatória, era altamente treinada. Da mesma forma, chama a atenção a capacidade coordenada e extremamente complexa que o nosso sistema imunológico exerce sobre os seres invasores, conhecidos como patógenos. Existem células e tecidos e órgãos envolvidos no sistema imune que é impossível nós analisarmos essas estruturas em fósseis, por exemplo, porque a fossilização não preserva essas estruturas. Então, os fósseis são, vamos dizer assim, um material muito utilizado pelos evolucionistas para tentar recontar, né, essa história evolutiva. Lembrando que a evolução parte da premissa de que semelhanças verificadas entre os diversos grupos, táxons de organismos, indica uma ancestralidade comum ou aponta para uma convergência adaptativa. Tá? Então, eles partem desse pressuposto, dessa premissa. Então, pela ausência de estruturas relacionadas ao sistema imune em fósseis,
o que os evolucionistas têm feito é observar os organismos vivos de hoje e tentar, de acordo com a posição desses grupos, esses organismos na árvore da vida, tentar elaborar uma história evolutiva do sistema imune. E daí essa história é contada identificando os elementos que unem os diversos grupos como sendo mais ancestrais, e as características diferenciais são consideradas como sendo novidades evolutivas ao longo dessa história. Entretanto, quando nós olhamos para o sistema imunológico, nós vemos que existe uma interdependência entre as células, os mecanismos, e não dá para a gente imaginar de uma forma prática que isso tenha ocorrido de etapa por etapa, porque é necessário que ele surja pronto para combater esses patógenos. E disso depende a sobrevida dos organismos. O ser humano, se o ser humano não tivesse sistema pronto, já não seria capaz de ter uma sobrevida, combater os patógenos. Então é como se fosse uma série de complexidades irredutíveis, onde eu não posso tirar uma parte, onde as células conversam umas com as outras, sinalizam para que outras células atuem. Existe uma rede intrincada de moléculas, sinalizadores, e a gente não consegue conceber isso sendo construído parte a parte. A gente tem que imaginar que ele é fruto de design, alguém que projetou ele justamente para a função que ele executa hoje. Ao longo dos anos, vimos doenças sendo extintas e povos que antes temiam a morte por doenças infecciosas viverem. O desenvolvimento de vacinas e outros imunizantes possibilitou isso. Um sistema complexo que age de maneira sincronizada, assim como tantas outras máquinas que foram planejadas e existem no nosso mundo. Mas, afinal, como possuímos um sistema imunológico com funções tão bem definidas? A resposta talvez nunca venha, mas se olharmos para a vida a nível molecular, talvez tenhamos uma fagulha da origem da vida e do que consideramos funções extremamente complexas. Está gostando da temporada? Temos alguns outros vídeos aqui que acho que você vai gostar. E se você está sempre em busca de conhecimento, confira os cursos do link na descrição do vídeo.